Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Ana Paula, né, aqui da plataforma Geni, e hoje nós vamos ter mais um Femigeni dessas nossas edições de conversas feministas, e vai ser sobre resiliência e combate à desinformação. O protagonismo das brasileiras imigrantes nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19. E a Geise, eu vou deixar ela se apresentar, a gente sempre pede para a convidada se apresentar, vai falar um pouco sobre esse tema, vai trazer aqui algumas considerações, que também é sobre a pesquisa dela, e com isso eu já passo a palavra. Obrigada, Geise, mais uma vez pelo trabalho e por ter aceito o convite. Obrigada, gente. É um prazer para mim. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Tranquilo, né? Bom, eu sou Geisiane, mas todos me chamam de Geise. Então, vou contar um pouco de onde eu vim, né? Eu sou paraibana, brasileira paraibana. Moro aqui no Brasil, né, na Paraíba, e sou estudante de comunicação, né, ciência da informação, no nível de pós-graduação. Acabei de concluir o mestrado, né, em comunicação aqui pela UFPB. Bom, para além do âmbito acadêmico, né, eu também atuo em coletivos feministas aqui na Paraíba. Atualmente, eu trabalho com um coletivo de mães, chamado Pachamamá, Coletivo de Mães, onde nós vemos, é uma coletiva que vem travando debates interseccionais sobre maternidade, entendendo a maternidade como também uma mola propulsora da sociedade e descolonizar esse lugar que colocaram as mulheres mães, né, de passivas e de sofredoras. A gente quer trazer um debate sobre protagonismo e autonomia nesse maternar. E aí, essa minha atuação no movimento social, né, no feminismo, e aí, como foi que eu vim parar na questão da imigração, né? Na minha trajetória pessoal, eu não sou imigrante ainda, né? Até gostaria de ter uma oportunidade para poder também estar mais próximo do objeto que eu estudo, né? Mas o meu contato com o tema da imigração na vida, primeiro se deu com experiências individuais, né? Tive bastante contato com pessoas que passaram por processos de imigração aqui para o Brasil, né? Então, pessoas que vinham de fora, um trabalho com outra entidade que eu venho desenvolvendo, que é um centro holístico da mulher, né? Então, era uma entidade que era composta por uma parte de pessoas que vinham de fora para fazer aqui trabalhos voluntários, né? Então, cresci com essas pessoas migrantes, né, que estavam vivendo aqui, trazendo sua bagagem cultural. E depois, na graduação também, tive muitos contatos com amigas, né, de intercâmbio e tudo. Então, é um tema que nunca passou despercebido por mim, né, que pessoalmente eu sempre tive bastante interesse, né, nesse intercâmbio cultural. Porém, no mestrado, o meu orientador, ele estava em Portugal, né, fazendo um pós-doc, e eu estava, no momento, precisando mudar a temática. Eu tinha uma temática que estava estudando, e aí depois, com a pandemia, eu pensei assim, não, está acontecendo uma coisa muito maior, que o objeto que eu estava estudando realmente se tornou assim uma coisa, não é que ela não era importante, mas tinha algo maior, né, para ser investigado, né? E aí foi quando ele me mostrou o trabalho da plataforma Geni, e na época eu estava bastante sensibilizada com a questão da imigração aqui, por conta de uma pastoral da migração aqui na cidade do Conde, né, que é a cidade paraibana, e vinha lendo, né, e tudo mais. Ele me falou, e na hora, quando ele me falou da proposta da plataforma Geni, e aí eu entrei para ver, eu pensei, nossa, isso é muito inovador. E achei o objeto, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Travou um pouco. Perfeitamente, perfeitamente. Ah, acho que é meu computador, então. Tá. Bom, então eu fui conhecer virtualmente, né, a plataforma Geni, e entrei em contato com as meninas. Bom, ai, tá difícil aqui, tá travando, mas tá indo. Alô? Oi, oi. Ouço bem, Geise. Tá, então eu vou seguindo aqui, é porque para mim vocês estão travando muito, aí eu fico em dúvida, mas tá Tá bom, vou bem? seguir. Bom, então, observei, né,
coletivo e as estratégias de informação que a plataforma Geni vem desenvolvendo, né, e principalmente a rede solidária que ela montou na pandemia do Covid-19, e eu vou tentar agora fazer colocar aqui um slide para dar uma sequência do que eu vou falar, porque esse momento, como eu estava falando anteriormente para a Ana Paula, esse momento está sendo também para mim uma devolutiva, né, porque desde que eu terminei minha pesquisa, eu ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar no que consistiu de fato o trabalho, né? O trabalho físico ele ainda vai ser publicado, então assim que eu tiver acesso a essa publicação, que eu ainda estou na fase dos ajustes finais, eu vou disponibilizar para a plataforma Geni, e aí elas fazem o uso que considerarem melhor, mas por enquanto eu vou colocar aqui um slide. Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que caiu aqui, não caiu, Geise? Para mim não, estou ouvindo vocês aqui. Não. Tá bem, tá bem. Tá Agora carregando, não te sei se... ouvi. Tá carregando. Ai, tá dando problema. Já vemos aqui a sua tela. Desculpa, gente, pela demora, tá muito lento aqui, a internet tá oscilando bastante. Só que vocês não estão enxergando eles, ó, deixa eu colocar em modo apresentação, fica maior, né? Sim. Estão conseguindo enxergar de maneira ampliada? Sim. Agora Pronto. sim. Bom, então, vou pedindo logo desculpa se parecer um pouco acadêmico, mas eu vou tentando fazer uma conversa bacana. Bom, então as meninas me convidaram para falar sobre resiliências e combate à desinformação, protagonismo das mulheres brasileiras migrantes nas redes sociais digitais durante a pandemia, né? E aí, eu vou colocando aqui o texto original do meu trabalho, que é Resiliência Informacional e Desinformação no Contexto da Covid-19, práticas colaborativas de mulheres imigrantes brasileiras nas redes sociais digitais, né? E esse trabalho ele foi apresentado na Universidade Federal da Paraíba, né, no Departamento de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Midiáticas, né, a nível de mestrado. E o trabalho ele fala sobre a resiliência informacional, que é um conceito que vem da ciência da informação, que fala sobre a capacidade das pessoas resistirem coletivamente e se fortalecerem no âmbito informacional, a princípio no âmbito, qualquer âmbito informacional, mas aí no meu trabalho eu trouxe o conceito para o âmbito virtual. Então, o propósito do meu trabalho
foi fazer um cruzamento sobre esse recurso teórico-metodológico, que é a resiliência informacional, como recurso de combate à desinformação no contexto da Covid-19. A gente sabe que a desinformação é um fenômeno multifacetado, né, que vem assolando nossas relações, principalmente no âmbito político, né? Porém, é cada vez mais evidente que a desinformação ela tem um impacto na saúde mental das pessoas muito grande, na saúde emocional das pessoas muito grande, né? E quando você vai pensar de que pessoas estamos falando, então algumas comunidades, alguns grupos, eles são socialmente mais vulneráveis, inclusive a essa desinformação. Então, esse trabalho, em primeiro lugar, ele foi dedicado a todas as mulheres que há mais de um ano estão diuturnamente no fronte de batalha contra os efeitos da Covid-19 ao redor do mundo, né? Sabemos que as mulheres, elas estão na linha de frente de várias maneiras, né? No combate à Covid, nos cuidados, e justamente pela posição que elas ocupam na sociedade, que é uma posição que também é muito colocada pelo machismo, né? A mulher no lugar de cuidado. Então, essas mulheres, todas as mulheres, na verdade, né? Mas algumas mais do que as outras, elas estão sendo vulnerabilizadas a mais, né? Do que outras. E um desses grupos são as mulheres imigrantes. Então, o contexto da minha pesquisa, ele foi o primeiro semestre da pandemia de Covid-19, que foi um período específico em todo o desenrolar. Nós estamos em uma pandemia ainda, porém, a pandemia de Covid, ela marca um momento prolongado que ainda estamos, né, vivenciando, porém, esse momento pandêmico, ele foi sendo subdividido em fases, né? Então, tivemos a primeira fase, que foi aquela fase do confinamento, né? Das primeiras medidas restritivas, dos primeiros despachos. E aí temos o segundo momento, que foram as flexibilizações, né? E depois um terceiro momento, que foi meio que um híbrido, né? Entre volta, né? A restrição e volta à flexibilização, de algumas pessoas elas já estavam um pouco mais flexíveis em relação aos próprios cuidados e principalmente ao estado de incerteza prolongada que criou um impacto muito negativo no emocional das pessoas, né? Estamos vivenciando agora esse momento de que a rotina ela volta um pouco ao normal, né? Tanto aí em Portugal quanto aqui no Brasil estamos percebendo esse movimento de retorno, porque também as pessoas estão extremamente cansadas mentalmente dessa virtualização da realidade compulsória, né? Porque ter a virtualização da realidade já era um processo que estávamos enfrentando há alguns anos, né? Mas quando isso se dá de maneira compulsória, isso cria um reflexo emocional muito negativo, né? Então, o primeiro semestre da pandemia, que foi o período analisado, né? Que foi de março até maio, que eu pude estar, as meninas, com muita gentileza, me permitiram entrar no grupo para que eu pudesse observar, né, as interações, a rede de cuidados, a rede de informações que elas criaram. Aqui são algumas fotos, né, que eu coletei da internet, né? Aqui uma das ações informativas que a plataforma proporcionou, né, que foi uma sessão via Zoom, Mulheres Migrantes e Desafios com a Covid-19, né, com a professora Emelinde Oliveira, a Cíntia de Paula, né, que é a presidenta da Casa Brasil de Lisboa, né, que são entidades muito importantes para o pertencimento da comunidade imigrante aí em Portugal, né. Como eu falei, não sou imigrante e esse não é meu lugar de fala, porém, eu venho falando como pesquisadora e eu observei bastante, né, assim, os impactos positivos, né, das mulheres imigrantes terem entidades, ainda que virtuais, como no caso da plataforma Geni no Covid-19, mas tem outros encontros presenciais e que vão voltando a acontecer, né, que isso vai criando uma sensação de pertencimento. Isso é muito importante para que as pessoas imigrantes como um todo, e sobretudo as mulheres que são ainda mais vulnerabilizadas, elas criem uma rede, uma estrutura primeiramente de informação, né? E aí eu
coloquei aqui do site, né, a missão, porque isso, quando eu tive contato com a plataforma Geni pela primeira vez, eu fui logo procurar os canais de comunicação para entender o que era a plataforma Geni. E me saltou aos olhos, porque eu sou pesquisadora em informação, a missão da instituição, da organização, né, que é a missão de empoderar todas as mulheres do mundo através da informação, colaboração, diálogo e rede de apoio, considerando as diferentes realidades, de modo a promover a autodeterminação, acesso pleno a direitos e desenvolvimento das capacidades. Então, essa perspectiva de ativismo a partir da informação, ela é algo muito recente, ela é algo que não é exatamente novo, mas as configurações dentro das redes digitais realmente é uma coisa mais recente e que vem trazendo um fortalecimento muito grande na construção de debates contra-hegemônicos, né? Construção de debates que tirem as mulheres, as ditas minorias, né, entre aspas, porque não são minorias nada, né, são pessoas que são subrepresentadas, né, em decisões políticas, institucionais. Então, essas pessoas, elas, quando se empoderam a partir da informação, elas conseguem ter reflexos em outros campos da vida. E a minha pesquisa, ela residiu exatamente aí, em entender como essa rede de informação, ela se expandiu para se tornar outros tipos de acolhimento. E aí eu vou indo para o objetivo da minha pesquisa em si, né, que foi entender como as práticas colaborativas agenciadas nas mídias sociais por mulheres brasileiras imigrantes em Portugal contribuem para a construção da resiliência informacional e enfrentamento à desinformação frente ao contexto do Covid-19, né? E para chegar nesse entendimento, porque são duas grandes articulações, né? Primeiro, o combate à desinformação, e como esse combate à desinformação, ele veio também carregado de um acolhimento mútuo. Então, a rede solidária da plataforma Geni, ela nasceu, pelo que eu observei, nasceu de uma necessidade pontual de acolher as mulheres imigrantes brasileiras, mas não só brasileiras, né? Porque pude perceber que também elas conseguiram acessar outras nacionalidades, né? Tanto na assistência, quanto também nas parcerias, né? O próprio nascimento da Rede Solidária veio a partir de segundo Carol me relatou, né? Veio a partir de uma articulação com outro coletivo de mulheres da resistência, né? Que era lá em Nova York, ou seja, uma rede internacional que criou estratégias para mulheres de várias nacionalidades. Então, apesar de termos um protagonismo muito forte das mulheres brasileiras em Portugal, mas não se pode falar que essa rede ela é apenas de mulheres brasileiras em Portugal. Ela é uma rede internacional de comunicação, de informação e de acolhimento, né? Inclusive, surgiu nos depoimentos, em algum momento, tinham pessoas que falavam assim, olha, eu também tive contato nesse período com pessoas em outros países, a gente se acolheu. Então, foi uma coisa mútua e com muitas nacionalidades diferentes, né? Então, para chegar nesse entendimento de como essas práticas elas contribuíam para a resiliência e para o enfrentamento da desinformação, primeiramente eu descrevi os modos de desinformação vivenciados por mulheres migrantes em Portugal. Primeiramente, para entender quais eram os tipos de desinformação vivenciados, quais eram os tipos de barreira à informação, para poder ver de que maneira o coletivo incidiu positivamente na solução desses problemas, dessas barreiras informacionais, né? Então, descrevi os modos de desinformação. No segundo momento, investiguei as práticas informacionais colaborativas nas mídias sociais frente ao contexto da Covid-19, para dar uma resposta, né, para tentar entender esse segundo passo, e analisei o processo da resiliência informacional nas mulheres imigrantes, né? Então, para dar embasamento a essa minha pesquisa, eu organizei algumas sessões teóricas, que aqui eu coloquei só alguns nomes, mas quando eu disponibilizar o arquivo, vocês vão poder ver na íntegra como que eu utilizei esses autores, né? E é uma pesquisa que está em aberto ainda, porque, na verdade, é um tema muito atual, muito recente, tanto pela Covid-19, quanto pela desinformação, quanto pela crise migratória que o mundo está vivenciando, né? Então, a cada dia era até uma coisa interessante, assim,
em algum momento me dava uma certa angústia, porque até a última semana antes de eu entregar o texto para a banca, surgiam relatórios novos, pesquisas novas, porque estamos numa missão em glória de entender o que está acontecendo com o carro andando, né? Então, tinha essa coisa muito forte presente no meu trabalho, né? De entender tudo o que estava acontecendo e a coisa se desenrolando, né? Chegou um momento que eu disse, não, eu vou ter que dar um ponto final para esse trabalho e certamente tem muito pano para manga para continuar um estudo posterior, porque tanto a plataforma Geni quanto as outras entidades estão vivas e atuantes, né? Nessa continuidade dessa rede de acolhimento e proteção. Então, a primeira sessão foi a sessão de imigração, né? Eu trabalhei com migração internacional em tempos de pandemia, onde eu contextualizei o processo de imigração internacional dentro do contexto da Covid-19, os desafios de pandemia, né, dessa comunidade imigrante, que são vários, né, desafios de saúde emocional, e também a dificuldade no primeiro momento, de inserção dessa comunidade nas políticas, né, até foi uma conversa que eu vi em uma das sessões da plataforma Geni, que era a preocupação de como que vamos garantir que esse acesso ele se dê de maneira contínua, né? Porque durante o período da pandemia tiveram alguns decretos, né, governamentais, algumas flexibilizações de acesso à rede de saúde, principalmente para quem estava ainda no processo de legalização, mas e aí, a partir disso, né? Eu lembro que foi uma preocupação muito marcante, assim, de avançar e não retroceder jamais, né? Nos direitos conquistados, ou pelo menos nos debates alcançados dentro do contexto da pandemia, né? No segundo momento, eu falei sobre a questão de gênero na migração contemporânea, que também é um fato marcado, né, na história quando se vai falando em migração, é que a migração ela vem mudando de configuração a partir do protagonismo das mulheres e muito também, e aliás, só por isso, pelo avanço dos debates feministas, né? Então, as mulheres elas estão cada dia mais tomando posse das suas histórias, escrevendo suas histórias e fazendo seus deslocamentos migratórios cada vez mais desvinculados de trajetórias de seus companheiros, de trabalhos de seus companheiros ou de viagens familiares, estão cada vez mais fazendo suas trajetórias para contar suas próprias histórias. E isso se evidenciou muito na pandemia, porque as principais redes de solidariedade que aconteceram, não só com o público de pessoas imigrantes, mas como um todo, foram articuladas por mulheres engajadas, comprometidas com as causas sociais, feministas em sua maioria, né? Também muitas outras iniciativas com outros tipos de organizações, né? Mas o protagonismo dos movimentos sociais, a construção dessas redes de solidariedade se deu, sobretudo, pela iniciativa e foram redes assim constituídas em sua grande maioria por mulheres ativistas, né? E isso se deu também nas redes voltadas para a migração. A plataforma Geni é uma dos exemplos. Também falei um pouco sobre transição informacional que está acontecendo. Para além da pandemia, nós estamos vivendo um momento de transição informacional muito impactante, né? E que reverbera em todas as esferas de sociabilidades de todos, né? Todo mundo. Bom, então, no primeiro momento, nós éramos consumidores de informação mais do que éramos produtores de informação, né? E com as redes sociais, né, digitais, eu sempre coloco redes sociais digitais porque as redes sociais elas sempre existiram, né? As redes de relações, né? Mas agora a gente está vendo aí uma chegada maciça dessas relações permeadas pelos dispositivos digitais, né? Então, a partir do momento que as relações elas são articuladas pelas redes sociais digitais, estamos passando por um momento de transição, ou seja, somos tanto produtores de informação, ao mesmo tempo somos receptores de informação, confundimos opinião com fato, porque está tudo tão acessível, claro que aí temos que fazer um parênteses, né?
o meio digital ainda é colonizado por gigantes, por grandes empresas, enfim, Google, Amazon enfim, o Vale do Silício ali meio que domina as regras do jogo, né? Então, ainda não se pode falar de que esse é um espaço de liberdade, porque não é. Porém, como é uma lógica de informação nova, então as pessoas também estão tendo tempo aí de se organizarem, de se apropriarem dos mecanismos desse meio de produzir informação, que tem uma característica colaborativa, para fazer enfrentamentos em rede também, criar histórias contra-hegemônicas e balizar um pouco o debate, né? Existe toda a problemática com bolhas, existem tudo isso para dificultar o acesso à informação, que seja uma informação positiva, né? Que constitua a verdade, construa a verdade, né? Porque a informação ela é ambivalente. Isso é uma coisa também interessante de se pontuar, que a informação é um mito que temos que, né, vamos desfazendo, que a informação ela não tem a obrigação de ser verdadeira, né? A informação é uma informação. E se ela for mal utilizada, ela cria desinformação e todos os malefícios que já conhecemos. Então, entender a transição informacional que estamos vivenciando e colocar a pandemia e as pessoas em vulnerabilidade social em perspectiva com todos esses fenômenos é importante para a gente entender o grau de complexidade que estamos lidando. Sobre desinformação, eu vou conversar um pouco no meu trabalho sobre ampliar o olhar sobre a desinformação. Porque quando falamos sobre desinformação, automaticamente nós falamos sobre fake news. E fake news é um tipo de desinformação, né? É um tipo de desinformação que é um dos mais circulados, né? Mas não é o único. Então, nós temos... Na verdade, a desinformação ela é um grande ecossistema que é constituído de vários atores humanos e não humanos. Então, temos uma lógica algorítmica, temos uma má vontade política, né, como temos aqui em vários exemplos, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo, né? Pessoas mal intencionadas de criar desinformação e propagar essa desinformação. E temos também um outro lado da desinformação, que é um lado espontâneo, que é esse lado espontâneo que é a desinformação de que eu me aprofundo mais na minha pesquisa. Porque para haver desinformação, essa desinformação está acontecendo porque as pessoas estão absorvendo, estão acreditando nela. E por quê que as pessoas acreditam em desinformação? Se é uma desinformação, parece meio óbvio, né? Mas justamente um dos fatores é porque existem grupos em vulnerabilidade social, emocional e mental tão grandes que elas acreditam em uma desinformação como forma de sanar um estado de incerteza informacional, que é um aspecto também que eu trabalho na dissertação. O estado de incerteza informacional é justamente esse estado prolongado de incerteza que cria uma sensação de desespero nas pessoas, uma ansiedade prolongada que faz com que elas busquem informação e acreditem em qualquer tipo de informação, desde que isso vá sanar o problema dela, né? Então, foi uma coisa também que eu percebi nesse processo de observar desinformação em grupos socialmente mais vulneráveis, é que é um ecossistema muito complexo e que está ali cheio de vários atores em volta. Então, muitas vezes a desinformação ela vem a partir da sua família, vem a partir de alguma autoridade religiosa ou de comunidade. Só que o que acontece é que essa pessoa que passou a informação, ela também pode estar sendo enganada e sem saber, né? Porque a construção da desinformação, ela passa muito pelo emocional. Então, a linguagem da desinformação, ela é criada por quem cria essa desinformação intencional. Essas pessoas e organizações, elas se utilizam de linguagens estéticas que simulem informações verdadeiras e que atinjam o emocional das pessoas. Então, quando você se coloca dentro do contexto da desinformação no Covid-19, então o desespero das pessoas era muito grande de saber o que estava acontecendo. E especialmente falando sobre o público de pessoas imigrantes,
que muitas delas estão ainda em processo de legalização, outras nem isso, estavam completamente ilegais. Então, uma situação de vulnerabilidade completa, de falta de acesso à saúde, dificuldades de pedir informação, o próprio contexto de quarentena, né, das restrições que houveram de contato físico, fechamento de serviços de saúde, direcionou essas pessoas para ir para as redes sociais buscar informação. E aí que era a problemática, porque como que elas iam se orientar dentro de um mar de informações sendo colocadas em vários grupos, por várias pessoas, sem ter uma filtragem, uma checagem, né? Então, esse era o grande desafio da desinformação na pandemia, que foi vivenciado por todos, mas por esses grupos isso teve um impacto muito negativo. Bom, no segundo momento eu falei sobre, na segunda sessão da parte teórica, eu falei sobre construindo perspectivas informacionais colaborativas, que também é uma forma de abordar a informação atualmente, né? Nós vimos de um contexto de usuários de informação, de uma abordagem mais técnica da informação, de entender como essa informação ela circula de maneira mais técnica no início, né? Depois passamos por um momento de entender como as pessoas se comportavam a partir do acesso dessa informação, e agora chegamos no momento de enxergar as pessoas também como produtoras dessa informação e de co-constituição da realidade a partir da sua ação no mundo, a sua ação informacional no mundo, né? Também uma perspectiva muito importante para esse trabalho é entender como as pessoas são constituídas a partir da informação e como as pessoas também constroem o mundo a partir do uso dessas informações, né? E aí eu trago o conceito de resiliência informacional, que na sua essência, assim, no seu primeiro, falando sobre resiliência em si, é um conceito que vem da psicologia, que fala sobre a capacidade de se manter firme, forte de pé, digamos assim, frente às adversidades, né? No caso da resiliência informacional, é um conceito que originalmente ele vem de uma pesquisadora inglesa chamada Anne-Marie Lloyd, que ela trabalha com informação justamente com pessoas imigrantes e refugiadas. A pesquisa dela e se iniciou sobre entender como os refugiados que chegavam da Síria, na Alemanha, e na Finlândia também, eles conseguiam tecer suas redes de relações, mesmo sem conhecer ninguém, para acessar informações principalmente de saúde. E como essas pessoas, elas, a partir dessa rede de informação, elas também criavam condições de se orientar, né? De se ajustar, de se orientar dentro de um ambiente completamente desestruturado em termos informacionais, né? E como essas pessoas, a partir disso, elas criavam mecanismos de seguir adiante, de se ajustar e seguir adiante a partir disso. Então, para ir para a investigação dos primeiro ponto, que é investigar o estado de incerteza informacional, eu traduzi isso como barreiras à informação, que seria a desinformação, né? As barreiras à informação benéfica, digamos assim, positiva, se constitui desinformação, né? Então, eu elenquei, a partir dos relatos das mulheres, após essa observação flutuante que eu fiz dentro do grupo, eu disponibilizei uma lista para as mulheres que se voluntariaram a ter uma entrevista semi-estruturada comigo, onde eu pude entender um pouco mais da trajetória de vida delas e fiz algumas perguntas para entender como elas lidavam com essas barreiras e depois com as estratégias, né? E a primeira barreira que eu identifiquei foram as barreiras de rede. Então, o que seriam as barreiras de rede? Seriam as conexões, os excessos de conexões ou a restrição de conexões, né? No caso, quando as mulheres, as pessoas imigrantes, elas chegam em um outro lugar de destino, elas se deparam com uma outra cultura, com outros códigos, outra linguagem, e elas não têm conexões fortes o suficiente, né?
Na grande maioria dos casos. Claro que cada pessoa tem uma trajetória na sua jornada, mas, de modo geral, e isso essa observação eu fiz a partir da revisão bibliográfica de outros artigos também, que tratavam sobre imigração, e é uma constante de perceber que as pessoas, quando chegam em outro lugar, elas sofrem com isso, com esse excesso de conexões fracas e a restrição de conexões fortes. E são as conexões fortes que trazem perspectivas de informações mais consistentes, que realmente trazem um benefício, uma qualidade no acesso à informação daquela pessoa. Então, para cada barreira identificada, eu trouxe um dos fragmentos das várias entrevistas que eu fiz, né? Cada entrevista rendeu muita experiência, foi realmente assim muito rico. Bom, então na barreira de rede temos um exemplo aqui. Fiquei presa na Europa pela pandemia e 1000 outras situações aconteceram. Acabei de chegar em Portugal e não conheço ninguém. Os amigos que iriam me receber aqui já não vão poder mais, preciso de um lugar, emprego e ajuda para ir me reerguendo. Pedi para entrar na rede na esperança de me conectar e saber se poderia contar com a rede de alguma forma. Então, primeiro você vê como a rede solidária da plataforma Geni alcançou, através das redes digitais, pessoas que estavam buscando por uma perspectiva de informação. A plataforma Geni, ela se organizou da seguinte maneira, né? Lançou um formulário na internet, onde as pessoas que precisavam de ajuda se cadastravam, e as pessoas que poderiam ajudar também se cadastravam. E aí elas se organizaram em alguns eixos, né? Como auxílio emocional, né? O auxílio também jurídico, né? Orientações trabalhistas, e também na questão material, né? De fazer vaquinhas, de fazer formas colaborativas de fazer com que algum dinheiro chegasse para mulheres que estavam precisando para comprar materiais alimentícios ou de higiene ou que elas precisassem, né? Então, quando você vê um relato como essa mulher, ela estava com uma vulnerabilidade informacional muito grande, com o excesso de conexões fracas, ela não conhecia ninguém, ela só tinha acesso à internet e a mulheres que ela nunca viu na vida, mas que estavam ali se dispondo a ajudar ela, né? Porém, são no primeiro momento, conexões fracas. Essas conexões fracas, elas, falando de informação, elas trazem perspectivas de informações fracas também no primeiro momento, né? Então, existe uma dificuldade das pessoas confiarem nas pessoas que vêm, assim, da internet, né? Isso pode se refletir em uma barreira de longo prazo. Essa perspectiva de barreira que eu estou colocando são indicadores. Então, se essas barreiras elas não são bem trabalhadas, elas se constituem ali como um bloqueio mesmo, a uma perspectiva mais promissora, né? Mas se elas são bem trabalhadas, essa barreira inicial ela pode ser diluída conforme vamos ver mais à frente. A segunda barreira, que é uma das barreiras mais complexas e também mais fáceis de identificar, são as barreiras emocionais, que são após o primeiro contato, após a primeira barreira de redes, existe o medo de confiar em informações equivocadas, medo de tomar decisões equivocadas, ansiedade frente ao excesso de informações e tristeza em encontrar informações negativas e a tristeza ao perder a autonomia informacional, porque quando você está no seu país natal, você pode até não ter uma condição de vida favorável, mas você domina os códigos, você entende o lugar que você está. Mas quando você está em outro lugar, você precisa começar do zero, precisa se orientar novamente. E é nesse momento que o emocional das mulheres, das pessoas imigrantes e mulheres, sobretudo, tem um salto negativo, né? Porque a ansiedade frente a toda essa complexidade de informações cria uma condição difícil, né? E isso foi muito observado em todas as falas, né? Então, trouxe um exemplo, né? Tive muitos sentimentos de medo, solidão, saudade, medo de não ver a família, capacidade da gente processar informações nesse período reduz muito, porque a gente está muito influenciado pelo meio, pelo excesso de informações, por todos os medos e inseguranças que a gente tem diante de um momento como esse, no caso da pandemia, né? A outra barreira identificada são as barreiras diaspóricas, que são o excesso de informações advindas de estranhos e informações advindas de realidades estranhas, que foi um pouco do que eu tinha falado agora há pouco, né?
Então, a língua é diferente, não há toda uma dificuldade inicial de comunicação mesmo, até você entender os códigos, porque você está lidando com outros códigos, até perceber a forma como é o funcionamento da vida mesmo, da cidade, os informativos, o funcionamento da burocracia. Isso pode dificultar muito a vida de uma pessoa quando você não domina esses códigos ou quando você não tem alguém que possa te introduzir nesses códigos, nessa forma de organização, né? Outra barreira de tradução se refere a outra barreira seria de tradução, que se refere às informações científicas ou com linguagem técnica. Que também, nesse momento do Covid-19, houveram alguns documentos circulados, né? Houve muita informação de cientista, né? Então, todos tiveram contato com muitas informações que não dominavam, né, dessa área de saúde e outras informações técnicas que têm a ver também com a forma como as pessoas se organizam em cada país. E isso cria uma barreira de tradução que pode fazer com que uma pessoa possa perder a oportunidade de acessar um benefício social, por exemplo, né? Então, o relato aqui. Essas pessoas estão à própria sorte. Eu ajudei uma pessoa que não entendia o que era junta de freguesia e eu fiquei pensando, eu também não sei, porque a gente não tem essa organização estrutural na nossa cidade. Aqui é diferente. Tudo isso tem que trocar, tem que fazer sentido para quem está aqui. Realmente o imigrante aqui não tem informação nenhuma, ele precisa receber essas informações. Então, essa barreira de tradução, ela precisa de pessoas que mediem essa informação, porque realmente algumas pessoas podem estar com a informação ali na sua frente, mas pelo fato dela não conseguir traduzir, essa informação ela não dialoga e torna-se uma não informação para ela. Outra barreira seria a de letramento, que seria a incapacidade de avaliar criticamente as informações, falta de habilidade para comparar as informações e incapacidade de tomar decisões sobre informações. Então, um exemplo aqui foi, também teve uma mulher que veio e falou, chegou um cadastro aí? Eu olhei e disse assim, chegou sim. Daí ela disse, foi minha amiga, mas se mandar mensagem para ela, ela não vai saber porque foi eu quem a inscrevi. Uma das pessoas nós tivemos que ligar para pedir ajuda, pois ela não sabia usar a internet. Então, se não fosse a plataforma Geni nessa mediação, inclusive fora das redes, né, também, porque um dos relatos que eu tive acesso foi que uma das pessoas precisou ser auxiliada pelo telefone de linha mesmo, né, porque a pessoa não tinha acesso à inclusão digital. Ou seja, são formas de se organizar, de mediar informação, que se refletem em benefício na qualidade de vida das pessoas. E se as pessoas não têm esse grupo que tome essa frente, elas ficam completamente à mercê dessa incapacidade e aí, seja por falta de inclusão digital, seja por questões emocionais, existem várias razões, porque existem pessoas que têm a competência de avaliar criticamente a informação, mas está com uma insuficiência emocional, não consegue processar a informação. Já existe o contrário também, pessoas que estão melhor de maneira emocional, mas que não têm o letramento suficiente. Barreiras de interação seria relacionado com os rituais de face. Então, por exemplo, medo de julgamento de pedir, né? Uma pessoa relatou isso, né? Eu tinha medo do julgamento de pedir, mas foi justamente a psicóloga da plataforma Geni que me fez enxergar que pedir não é um problema. Então, esse medo de solicitar uma ajuda, esse medo de dizer eu estou precisando de ajuda, a insegurança também é um fator que fez com que muitas pessoas se retraíssem um pouco, né? E com o serviço de psicologia que a Rede Solidária proporcionou, essas pessoas elas puderam se refletir dentro desse processo, né? E se abrir mais, né? Para receber ajuda. E algumas dessas pessoas foram ajudadas e se motivaram a ajudar também. Agora eu vou para a segunda parte, que isso foi, a primeira foi os acessos à desinformação. Como que isso se reflete em desinformação? Todo aquele arcabouço de barreiras criava uma condição de incerteza prolongada, e isso se refletia no emocional das pessoas, que criava uma paralisação mesmo. Então, foi a partir do grupo da Rede Solidária que muitas informações foram desmistificadas, que o acolhimento mútuo aconteceu, seja por parte dos atendimentos, ou seja, dentro do próprio grupo mesmo, onde as pessoas ali de maneira colaborativa fossem trocando suas informações,
essas estratégias elas foram acontecendo, né? Que foram as estratégias informacionais de enfrentamento coletivo à ruptura da normalidade, né? Que era a grande questão que estávamos todas vivenciando, né? Essa ruptura com a normalidade. Então, essas estratégias elas tiveram tanto agências individuais quanto coletivas. A primeira delas, identificada, foi a conexão coletiva, que foi o direcionamento da consciência para a construção de uma informação colaborativa, que contava com participação de mediadores formais, informais e contingenciais. O que seriam mediadores formais? Seriam as mulheres da plataforma Geni mesmo, as articuladoras, né? Elas tinham a consciência de que estavam ali por um propósito de mediar a informação de maneira consciente, confiando em informações acuradas e faziam aí um serviço de fact-checking alternativo, né? A plataforma Geni não era uma agência de checadora oficial, mas dentro do grupo da Rede Solidária, as lideranças da plataforma Geni assumiam esse papel de fazer toda essa mediação da informação, né? Seriam essas mediadoras formais. As mediadoras informais seriam as demais mulheres que compunham essa rede solidária, que estavam ali inseridas no grupo, e que também, quando viam chegar uma informação estranha, falsa, elas sinalizavam, olha, isso não está correto, onde será que você pode ter visto isso? Então, isso também ajudava nessa checagem coletiva de informações, né? E as mediações contingenciais também, né? Como pessoas parceiras, como essas iniciativas do Zoom, né? Que traziam pessoas de fora, que tinham sua trajetória também junto à imigração e que traziam sua perspectiva, seus estudos. Então, essa acessibilidade que a plataforma Geni criou para a informação em diversas formas de se apresentar, trouxe um elemento assim colaborativo bastante inovador na forma de gestão da informação mesmo, né? Então, aqui o relato dessa conexão coletiva. A Rede Solidária nasceu de forma online, ela foi toda divulgada de forma online. Eu disparei um relatório em vários grupos de brasileiros por aqui em Portugal que participam. Aí vi uma pessoa para mim de Aveiro, mas eu não conhecia ninguém de Aveiro e falei, já sei, vou entrar em contato com o grupo de Aveiro e colocar o formulário lá para ver se alguém aparece. Então, essa conexão coletiva com outros grupos, outras pessoas, através das redes digitais, criou uma capilaridade do trabalho que depois se refletiu em suporte nas ações, né? Então, pessoas que estavam longe fisicamente, mas que conseguiam ali de maneira online estabelecer uma rede física, né? Sem nunca terem se visto, sem nunca terem se cruzado, pessoas em diferentes locais conseguiram, ou seja, é um exemplo do virtual que foi para o real, né? A intencionalidade da informação em comum também foi um outro indicador achado, que seria o encontro de informações sobre serviços de seguridade social e trabalhista, contribuição com o bem-estar socioemocional das integrantes, transliteração das informações e letramento informacional. E o que seria Gente, deixamos de te ouvir. hein? Eu não estou sozinho. Agora sim. Então, a intencionalidade da informação em comum seria justamente todas com o mesmo foco. Se tinha uma pessoa com uma demanda ali de documento, todas chegavam junto para ajudar aquela pessoa naquele momento. Se era uma demanda emocional, se era alguém que passou uma desinformação, então todas chegavam ali e falavam, olha, pensa direitinho, isso não é permitido, ou marcavam alguma mediadora para dizer, olha, eu acho que isso não está muito correto, eu espero que vocês possam averiguar isso aqui. Então, esse foco de atenção, né, essa intencionalidade da informação em comum, também foi muito legal, porque isso dava uma sensação de segurança, de que havia um apoio, de que ninguém estava solto. Apesar de ninguém se conhecer, ninguém estava solto ali. Em algum momento que você precisasse, as pessoas sabiam que tinham ali pelo menos uma pessoa naquele grupo que ia se dispor naquele momento a ouvir, a sanar o problema do momento, né? Então, o relato foi, a gente tem que ter sempre certeza de passar alguma informação para a gente não estar caindo em desinformar, em se informar. No primeiro momento, o que a gente colocou de regras foi isso.
que o grupo tem que ser especificamente para tratar de assuntos da rede solidária. Então, poderia mandar todos os links lá, mas desde que fosse com relação a isso, de prestação de Covid, de serviço ao Covid, né? De como ajudar as pessoas e olhar de onde essas informações vêm. Então, a intenção do grupo de informar de maneira criteriosa e de maneira colaborativa foi uma perspectiva muito positiva que criou, a partir disso, confiança nas demais integrantes do grupo. O foco de atenção mútua é um pouco do mesmo do que eu falei, porém, seria essa vigilância coletiva, né? Enquanto a intencionalidade da intenção em comum fala um pouco sobre como todas estavam afinadas no mesmo propósito, o foco de atenção mútua é a percepção de que os outros têm o mesmo foco de si. E aí, um dos depoimentos fala: eu acho que assim, as coisas vão acontecendo no sentido de que você vai recebendo essa ressonância positiva de um grupo de mulheres ajudando e a coisa andando. Digo que estou ajudando outras mulheres e essas mulheres estão me ajudando a ser um ser humano melhor. E aí você percebe que o grupo ele vai tomando uma outra dimensão, que não é só aquela dimensão pontual do grupo, de ofertar um auxílio para alguém que está precisando de uma informação, mas se cria uma rede ali, uma rede, como que é? Me fugiu a palavra agora, mas essa rede que está para além do objetivo inicial do grupo. Realmente, o grupo ele evoluiu para se criar uma rede de apoio, independentemente de ter algum serviço ali sendo preciso ou não. Existe um dos relatos que eu recebi foi de que alguns serviços foram feitos offline do grupo. Pessoas que sabiam ali, olha, eu sou designer, eu trabalho com isso, e chega uma pessoa e dizer, olha, eu estou criando uma marca, e a pessoa dizer assim, olha, eu posso te ajudar, eu posso ir no privado e falar com a pessoa. Então, além da rede estabelecida pela plataforma Geni, com as psicólogas, com as profissionais, né, essa outra rede informal se formou também, a partir das interações criadas, das amizades feitas ali dentro daquele grupo. Então, isso extrapola o intuito inicial do grupo, né? O grupo ele começa a tomar uma forma viva em si. O humor compartilhado também é uma outra estratégia que é uma das mais importantes, que é o sentimento de acolhimento por parte das pessoas e de partilha também do sucesso das pessoas, né? Então, também uma coisa que foi observada é que essa rede criou uma coesão entre elas e que quando várias ajudavam as pessoas, e que quando essa pessoa obtinha um sucesso, conseguia tanto o sucesso na resolução de uma burocracia, quanto o sucesso em conseguir uma oportunidade, isso era partilhado, isso era valorizado e comemorado pelas outras. Então, isso recarrega os sentimentos positivos que fazem com que as pessoas se sintam pertencentes àquele espaço e defendam aquele espaço, né? Então, o relato foi, essa coisa que eu estava sentindo, elas também estavam sentindo. E aí, mais de uma vez, houve essa troca de experiência, falando da Covid, o novo normal, como a pandemia afeta as mulheres no mercado de trabalho, o que vai acontecer. E eu sentia a necessidade de manter esse tema porque elas queriam falar. Elas queriam contar a experiência delas, não para quem estava em casa, mas quem estava de fora. Ou seja, como e esse humor compartilhado, ele vai solucionar um problema detectado lá no início, que era a falta de conexões fortes e o excesso de conexões fracas. Porque as conexões fortes, elas podem vir de núcleos fortes, como a família, como instituições, mas elas podem ser criadas também. Então, a partir do momento que se cria um grupo com várias pessoas com conexões fracas, que se unem em prol de um objetivo em comum, só um minutinho, meu filho aqui. Então, essas conexões fracas, elas vão se tornando fortes, né? Porque são pessoas que vão ali se tornando tão próximas ou até mais próximas do que muitos familiares que estão no Brasil, né? Então,
Quando Tá desligado de novo, Geise, seu microfone. Não, tá desligado ainda. agora, acho que agora foi. Agora foi. Tá. Vamos também caminhando para o fim. Eu já estou nas últimas categorias e vai para o final já. Então, a energia emocional foi também uma situação também que fortaleceu muito o grupo, que são as emoções compartilhadas que uniram todas no compromisso, né? Então, o relato foi: então eu acho que essa ressonância positiva da solidariedade, eu acho que é um grande ganho para mim como ser humano, e posso dizer que vivenciei o conhecimento, ganhei vivência e ganhei uma parceria de um novo projeto. Os sentimentos de moralidade também, que são os valores agregados e percebidos, né? E os artefatos visuais que elas compartilharam também. Então, as camisetas, né? Os filtros também que circularam no Instagram, e as pessoas, elas compartilharam isso. E também o sentimento de moralidade, ela vem quando você entende o objetivo daquele grupo e você não e você defende o objetivo daquele grupo. Então, quando tinha justamente um comportamento considerado inadequado, as pessoas voluntariamente elas se dispunham em ir lá e chamar assim a atenção de maneira educada, né? Ou de chamar alguma mediadora, porque elas percebiam que aquilo de alguma maneira estava violando um pacto que foi criado ali de maneira inconsciente no grupo, né? O que é muito bacana porque mostra a força que a mediação da plataforma Geni conseguiu de criar um universo ali coeso de informação, tanto que as mulheres entenderam, perceberam e defenderam aqueles valores defendidos pela plataforma Geni, né? E aí, com a conclusão de tudo isso, né? Com esse entrelaçamento da observância das barreiras à informação, barra desinformação e as estratégias, né? Esse estudo, ele abriu caminho na observância de práticas informacionais autogeridas colaborativamente, funcionando como estratégia norteadora em tempos de crise e desorientação informacional. As redes solidárias agregam apoio, acolhimento e letramento informacional que transforma. A estratégia de busca por informação, transformada em experiência compartilhada, quando mediada de maneira ética, cria engajamento e compromisso com a circulação de informações de qualidade e cria a coesão necessária para a formação de sujeitos mais conscientes e dispostos a transformar positivamente a realidade que os cercam. Outro sim, o estudo evidenciou um modelo de rede da plataforma Geni enquanto um recurso eficaz e empiricamente aplicável no combate às múltiplas faces do fenômeno da desinformação, evidenciando-se como conhecimento indispensável ao momento de transição informacional, com vislumbre para a incorporação deste modelo de comunicação e organização como recurso de planejamento de políticas públicas. E, por fim, perspectivas a partir desse estudo seria entender como as práticas informacionais colaborativas, a partir dessas organizações, mediaram informações relevantes e engajaram atores em torno de práticas de protagonismo na comunidade imigrante. Entender como esse engajamento ele se refletiu de fato em mudanças estruturais na política de imigração em Portugal e como os avanços conquistados serão mantidos. E com isso eu vou finalizando. Foi uma experiência muito bacana, muito rica e que mostrou assim como as redes colaborativas na internet elas não são mais apenas uma redes de solidariedade e assistencialista, mas elas são molas propulsoras de engajamento de atores políticos, né, de transformação política e social. E a plataforma Geni é uma dessas entidades protagonistas nessa maneira pioneira de enxergar o ativismo na internet, viu? E agradeço a atenção. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Geise. Foi um estudo muito bacana. Anotei aqui algumas coisas
Para nós é um tema muito caro também, né? Porque trabalhamos com as redes sociais e temos visto crescer aqui em Portugal, sobretudo também um pouco aqui nesse período da pandemia, os discursos de ódio, a desinformação e várias aqui questões complexas você nos trouxe hoje, nos possibilitou pensar, né? A própria construção da desinformação, essa questão da incerteza informacional, que acaba muitas vezes sendo uma realidade muito forte no contexto da imigração, pelo desconhecimento das pessoas, né? Quem acaba de chegar ainda está tentando entender a lógica do lugar, tentando entender até onde busca a informação. E eu acho que é uma pesquisa muito relevante. Eu estou aqui muito curiosa para ler, quero ler quando tiver disponibilidade. E te agradeço muito por ter, né, passado esse tempo aqui, explicado um pouquinho de como foi fazer essa pesquisa. Para nós foi um prazer te receber e espero que tenha aqui muitos outros desenvolvimentos a partir de agora. Muito Sim. obrigada. A gente vai deixar tudo aqui no YouTube para as pessoas poderem assistir depois. E uma boa noite. Boa noite.